Palestra de Joel Goldsmith. A realização do Cristo é a harmonia do ser. Tape 120B. Tradução de Rosilda Rocha. Bom dia. Pode parecer surpresa, mas estamos tendo dificuldade em subir uma certa rampa. Não temos conseguido fazer isso. E, naturalmente, estamos impedidos de dar um outro passo à frente até que tenhamos passado desse ponto onde estamos tendo dificuldade. Então, vamos ver se podemos, nessa manhã, deixar isso muito claro para que possamos seguir em frente. Vocês sabem que o Caminho Infinito é uma apresentação de certos princípios da verdade que nos foram revelados. Vocês também sabem que desde que esses princípios permaneçam num livro, não tem mais valor ou poder algum, exceto como literatura, do que as declarações de trabalhos miraculosos que são encontrados nas escrituras de todos os povos. Desde que as escrituras permaneçam como passagens bonitas e literatura, não são mais nem menos do que uma fonte de conforto para você ou para mim, ou para qualquer indivíduo do mundo. Entretanto, quando corporificamos um dos princípios mostrados nas Escrituras, então estamos vivendo as Escrituras. As Escrituras se tornam vivas em nós. Os princípios da vida se tornam vivos em nós. Somente então a pessoa pode dizer como mestre: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou vida eterna. Você se torna realmente a própria corporificação do princípio. Porém, não apenas por lê-lo. Ler é apenas um passo para nos levar a corporificá-lo, realizá-lo, alcançar a real consciência dele. E assim é que começamos com o que é, sem sombra de dúvida, uma das mais impressionantes revelações de todos os tempos. É a revelação do Mestre de que eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Agora, essas passagens são sem significado em nosso mundo, em nossa linguagem. Em nossa linguagem, simplesmente parecemos não ser capazes de expressar o significado dessas passagens. Assim, no Caminho Infinito, são apresentadas nesse entendimento. Deus é o ser individual. Deus é o ser individual. Deus é seu ser. Deus é meu ser. Deus é o ser de cada indivíduo na face da Terra. Humano, animal, vegetal, mineral. Deus é o ser individual. Deus é a lei, a vida, a alma, o espírito do ser individual e, portanto, tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Agora, isso é uma bela literatura, é uma bela declaração das Escrituras. E podemos ir além e dizer sim, e também é verdade. Sim, e podemos ir além e não fazer coisa alguma sobre isso. Mas você vê, o Caminho Infinito não está interessado primariamente em ensinar isso, ou publicar livros sobre isso. Porém, até onde for possível, em ter nessa era um
uns poucos milhares de pessoas no mundo que possam realmente se tornar corporificações vivas desse princípio. Como pode fazer isso? Bem, francamente, não posso fazer isso por você, nem podem os escritos e gravações fazer isso por você. É algo que tem que acontecer dentro de sua consciência por uma atividade que acontece dentro de você. Em outras palavras, primeiro que tudo, você deve conscientemente realizar, declarar dentro de si mesmo: sim, Deus é meu ser individual. Deus constitui o meu ser. Deus é a vida de meu ser, a alma de meu ser, o espírito. Deus é a própria substância da qual até mesmo o meu corpo é formado. Deus é a única lei me governando. Não leis da matéria, não leis da alimentação, comida ou digestão, não leis das crenças médicas ou crenças biológicas, não leis de pecado ou pureza, não leis de coisa alguma, somente a lei, Deus. Deus é a lei do meu ser e não existe outra lei. Não existe uma lei boa, não existe uma lei má. Essa é a única lei que existe. E é a lei da imortalidade, da eternidade, da perfeição. Porém, é uma lei mantida e sustentada por si mesma. Portanto, não tenho coisa alguma a fazer, senão agradecer. Obrigado, Pai, porque Deus é a lei infinita do meu ser. Mas tendo feito isso, demos apenas um passo preliminar, porque daqui a uma hora surge a tentação. Será que posso me manter nessa verdade? E você vê, aqui é onde entra a corporificação do princípio. Aqui é onde entra viver o princípio. Você precisa responder e dizer: certamente eu não posso. Porém, sou grato em saber que nunca vou ser capaz de fazer isso. E além do mais, nunca vou ser chamado a fazer isso. Desde que Deus é o meu ser, Deus é o único responsável por se isso pode ser realizado ou não. Então, Deus, se é de tua vontade, que assim seja. E se não for da tua vontade, não vou realizá-la. Eu espero pela tua decisão. Então, deve surgir a orientação sobre se devo ou não realizar isso. Isso não significa, como muitas pessoas na metafísica acreditam, que devo sair por aí e tentar conseguir coisas lá fora. Sair gastando tudo, desde aqui até Nova York e além. E dizer: Deus é meu Pai, então eu sou rico e posso ter todas as coisas. Não significa isso porque você pode ainda não ter a consciência de que Deus, a infinidade de tudo, é a sua consciência individual. Assim, você pode se colocar diretamente debaixo da vontade de Deus e dizer: Pai, essa é a tua demonstração, não minha. Não é uma questão de que eu possa realizá-la ou não.
Vamos simplesmente ver o que tu pensas sobre isso. E então o impulso surgirá. Se não alcançar agora, certamente virá lá na frente. E você estará recebendo seus impulsos de dentro. Porém, isso não será dualidade. E isso não será prova de que existe um Deus e você. Essa é a prova de que existe uma parte interior do seu ser, que é Deus, enquanto a parte exterior é o Filho de Deus. Deus o Pai e Deus o Filho são um. Porém, o Deus Pai é essa parte invisível de você, enquanto o Deus Filho é o sentido visível de seu ser. E assim, não é como se você se voltasse para o seu talão de cheques e dissesse: tenho condições de arcar com isso? Porém, você se volta para o seu ser interior e diz: Pai, é isso para nós justamente agora? E então, espera o impulso. E o impulso surge como um sim ou um não. Ou pode não surgir de forma alguma. Pode não surgir dessa forma. Pode vir na forma de alguém buscando ajuda. E então você diz: não tenho conhecimento suficiente. E isso é verdade. Isso também é verdade. E você deve ser grato por isso. E também deve ser grato pelo seguinte: por saber que nunca terá conhecimento suficiente sequer para curar, para ajudar qualquer pessoa ou curar uma pequena dor de cabeça. Porque a ajuda, a cura, não vem através de seu conhecimento. Esse seria um Deus sem misericórdia, um Deus que deixasse esse mundo à mercê do seu conhecimento ou do meu. Então, quando surge a tentação, será que tenho conhecimento suficiente? Você diz não e nunca terei. Agora vamos para dentro. E novamente, quando vai para dentro, compreende. Pai, essa ajuda deve vir como atividade do Cristo, não através do meu conhecimento, daquilo que sei ou não sei. Ela precisa surgir como uma atividade do Cristo. E estou querendo ser o instrumento. Estou querendo ficar sereno e deixar que tu sejas Deus e deixar que a atividade do teu ser, do meu ser, do teu ser que é o meu ser, deixar que a atividade da tua graça seja a suficiência sobre essa pessoa, ou essa situação, ou essa condição, ou seja o que for. Deixar que a tua graça seja a suficiência sobre essa experiência. Então, você é um instrumento perfeito, porque não tem coisa alguma de si mesmo. Eu, de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma e sei muito bem disso. Pai, tu realizas a obra. Isso não é dualidade. Isso não é se voltar para um Deus distante. Isso não é esperar favores de Deus. Isso é simplesmente uma forma humana de se voltar para dentro e compreender que eu, como filho de Deus, sou apenas um instrumento para o eu Pai dentro de mim. Vê isso? Agora, ao reconhecer Deus como ser individual, você está reconhecendo a infinidade no centro de seu próprio ser. E uma infinidade que você pode permitir fluir para fora de você, para o mundo.
Todavia, não vê que impede tudo isso no exato momento em que um pensamento de conseguir, adquirir, demonstrar, alcançar entra em seu pensamento? Você não vê que não existe possibilidade de demonstrar Deus como seu ser individual, até que ande para cima e para baixo no mundo como se fosse o próprio John Rockefeller com todos os bilhões de dólares em dinheiro vivo? E não é simplesmente querendo espalhar moedas, mas dólares. Quando você tiver, de alguma forma, a atmosfera espiritual, a atmosfera santa de que a totalidade de Deus está dentro de seu próprio ser individual e de que você é um instrumento perfeito para que ele possa entrar na consciência humana, então, sem um traço de egoísmo, sem um traço de desejo por glória ou ambição ou lucro pessoal, vai poder se voltar para dentro e compreender, porque certamente, Pai, qualquer pessoa em qualquer lugar na face do globo que em sinceridade venha a mim por tua graça, por tuas bênçãos, pode recebê-las. Tua graça é a suficiência sobre essa situação. Não importa se é essa criança, ou esse bisneto, ou esse tataravô. Tua graça é a suficiência sobre essa situação. E você se senta ali em paz e em confiança até que o fluxo comece a jorrar de você como calor, como alívio, como alegria. De alguma forma irá fluir de dentro de você. Porém, primeiro que tudo, você vê, tem que ser nessa forma em que você reconhece Deus como ser individual. Agora, você sabe, essa é apenas a revelação do Mestre, de que eu e o Pai somos um, ou aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Todavia, também é uma revelação que pode ser encontrada no Gita e também é uma revelação que pode ser encontrada em muitas outras escrituras do mundo e que revela que o lugar onde estou é Terra Santa, porque eu e o Pai estamos aqui. Esse exato lugar onde estou é Terra Santa. Se fizer minha cama no inferno, tu estás aqui, porque eu estou onde tu estás, e tu estás onde eu estou. Desde que somos um e tudo o que tens é meu. Agora você vê que não é possível subir essa rampa na qual nos encontramos até que uma transição consciente aconteça em você e possa dizer: obrigado, Pai. Agora sei que coisa alguma deve vir a mim. Não preciso buscar coisa alguma, desejar coisa alguma, requerer coisa alguma, desde que a totalidade da mente divina está corporificada dentro de mim, dentro do meu próprio ser, dentro do ser que eu sou. Minha função é simplesmente me sentar e dizer: tua graça não é apenas a minha suficiência, mas a suficiência de todos que tocam a minha consciência. Agora, quando traz isso a si mesmo, quando você chega a esse ponto de realização,
Você alcançou o primeiro parágrafo do livro Vivendo o Caminho Infinito, no qual lhe dizemos que o caminho infinito não é uma mensagem, é uma experiência. E os escritos e gravações do caminho infinito são instrumentos, da mesma forma que Joel é um instrumento. E, simplesmente, todos aqueles que estão praticando esse ensinamento são instrumentos para guiá-los à experiência. Porém, a experiência é uma que você mesmo precisa ter. De outra forma, virá o dia quando você vai ouvir o que foi dito. Se eu não for, o confortador não virá a você. Os pecados de um homem ou mulher, quando o deixam numa posição de acreditar que você, de qualquer maneira, precisa deles, eles vivem em pecado se o deixam com a impressão de que seu relacionamento com Deus não é a sua suficiência. Você não vê que eu e o Pai somos um, foi uma revelação do Mestre. Porém, o Mestre não disse que isso é somente uma verdade para mim. E vocês, pobres diabos lá fora, terão um tempo difícil se não estiverem em torno de mim. Isso seria um pecado, mas ele não disse isso. Ele disse, se eu não for, o confortador não virá a vocês. Porque, em última análise, não estou apresentando a vocês um grande homem santo. Estou lhes apresentando o relacionamento do homem com Deus. Seu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus com você. E, uma vez que tenha isso, vai poder sair pelo mundo sem bolsa ou roteiro. Você pode realmente sair por aí, por esse mundo, sem bolsa ou roteiro. Você pode começar novamente, a qualquer dia que quiser, completamente novo. E não estaria lhe dizendo isso se eu mesmo não tivesse feito isso por 3 vezes. Você pode começar tudo de novo, sem nada, e em pouco tempo ter mais do que tudo o que tinha antes. Por quê? Porque você não vai conseguir adquirir ou requerer qualquer coisa, mas vai viver pelo princípio de que Deus é o seu ser individual. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem está corporificado em minha consciência e deve vir a mim. Eu sou um instrumento através do qual deve fluir para aqueles que ainda não estão conscientes dessa grande verdade, do seu próprio relacionamento com Deus. Eu não estaria feliz 1 minuto sequer se não pudesse sentir que os escritos do Caminho Infinito irão colocar cada indivíduo que os lê liberto no Cristo, liberto no Cristo do seu próprio ser. Se pensasse por um momento que esses livros fossem fazer alguém depender novamente de livros, ou professores, ou curadores, eu iria querer rasgá-los, porque essa não é a função deles. Essa não é a função de pessoa alguma que transmite essa mensagem. A função é revelar Deus como seu ser individual e fazer o seu ser, com S maiúsculo, tão autossuficiente que vai compreender que, da mesma forma que pode acessar sua mente por endereços e números de telefones e aniversários e eventos do passado,
dessa mesma forma, pode acessar a sua própria consciência para receber o maná do dia. Quer seja comida, proteção, cura, conforto, qualquer que seja a natureza de sua necessidade. Simplesmente, da mesma forma que pode trazer de volta à sua mente as coisas do passado, você pode ir além e trazer de dentro de sua consciência o maná do dia. Moisés no deserto fez surgir o maná. Moisés no deserto fez surgir uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Jesus no deserto fez surgir comida e bebida para as multidões. Jesus curou as multidões. Tudo isso foi porque ele se voltou para as profundezas de seu ser e encontrou Deus, sua consciência individual. E a mesma foi manifesta como a realização da necessidade do momento. E assim é conosco. Para o sentido humano, sempre haverá a necessidade de alguma coisa. É isso que constitui nossa humanidade. Porém, onde quer que haja necessidade, ali existe realização. Porque a realização existe na consciência. E realmente existe como a consciência do ser individual, porque existe como Deus. Agora, isso requer uma transição específica em sua própria consciência. Você talvez tenha que meditar por dias, semanas, meses, antes que realmente possa chegar à realização. Obrigado, Pai. Deus é meu ser individual. O lugar onde estou é Terra Santa. Nunca novamente terei uma necessidade, ou uma vontade, ou um desejo. Mas isso será instantaneamente, certamente no tempo exato, realizado de dentro de mim. Não olhando para fora, para um governo benevolente, ou pais benevolentes, ou parentes, ou um emprego benevolente, ou um investimento benevolente. Não, irá surgir como a realização de minha consciência. Deus é a minha consciência. Portanto, Deus realiza a si mesmo diariamente, a cada hora, a cada minuto, em cada forma que me for necessária. Porém, se eu não me elevar para alcançar a realização de Deus como ser individual, eu não tenho uma fundação. Assim, quando as pessoas vêm a nós pedindo ajuda física, moral ou financeira, como podemos dar se não tivermos a realização de que Deus é o ser individual delas? Eu não me preocupo, no momento, se seus pecados são escarlates. Isso não é de minha conta. Eu não me preocupo se está lutando por comida. Isso não é de minha conta. Não estou dizendo que não me preocupo no sentido de não poder lhes dar uma refeição ou alguma coisa de que necessitem. Mas o que eu quero dizer é que essa não é a minha preocupação nesse ministério. A preocupação desse ministério é a realização de Deus como ser individual. Isso não significa que cada um de nossos amigos e parentes, ou que cada um que conhecemos vai ser beneficiado por isso. Porque existem aqueles que no momento presente ainda não alcançaram esse lugar em consciência onde isso possa ser assimilado. Existem outras coisas no caminho delas.
é mais ou menos como aqueles que não podem usar a palavra Deus. E normalmente vai descobrir que, em uns poucos casos, existe uma razão legítima para isso. Os ensinamentos de algumas igrejas fizeram de Deus um monstro e desenvolveram um medo e um ódio por Deus por causa desses ensinamentos. Esses ensinamentos de punição e condenação eterna e assim por diante. E essas pessoas têm uma reação normal e natural de odiar a palavra Deus. Elas não odeiam realmente a Deus, odeiam essa palavra e tudo que a mesma representa nesses ensinamentos. Porém, a grande maioria das pessoas não tomou isso como um alívio para não acreditar. Existem aquelas que não gostam da palavra Deus porque isso as priva de sua própria glória. No momento em que têm que reconhecer um Deus, isso é suficiente para tirar algumas medalhas do seu próprio peito. Existe uma porção de homens e mulheres bem-sucedidos que fizeram a si mesmos, que são muito orgulhosos disso. Porque não podem ver a si mesmo como os outros os veem. E assim é que existem muitos que dizem: eu simplesmente não gosto dessa palavra Deus. Certamente não gostam da ideia de reconhecer qualquer coisa superior ao seu próprio ser individual. Entretanto, quando chegamos à realização de que Deus é uma palavra terna, uma palavra gentil, uma palavra pacífica, uma palavra suave, quando compreendemos que Deus não significa algo distante e recompensa ou punição. Deus não significa alguém que vai nos dar qualquer coisa ou nos privar de qualquer coisa. Para nós, Deus representa apenas essa presença gentil dentro do nosso próprio ser, que é para sempre a fonte do bem, fluindo para fora e se manifestando em nossa experiência e na experiência do mundo. Agora, aqui você tem um princípio que certamente não é ensinado nas igrejas. Pelo menos que eu tenha conhecimento. Assim como um ensinamento organizado. Entretanto, é o maior ensinamento que já foi revelado na face da Terra. É o ensinamento que foi revelado por Krishna no mundo hindu antes que houvesse um mundo hebreu. Foi a revelação de que existe apenas um ser, que eu sou, e além de mim não existe outro. E essa é a mesma revelação que foi dada por Moisés. Eu sou o eu sou. E Isaías, existe algum Deus além de mim? Eu não conheço nenhum. Isso foi repetido pelo Mestre. Eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. E assim você pode ir através de todos os grandes místicos e descobrir que isso é um ensinamento universal que depois ficou sempre perdido, sempre tem sido perdido. E você pode ver por que tem sido perdido, porque aconteceu uma organização. Porque uma vez que você e o Pai são um, e tudo que o Pai tem é seu, não traz proveito algum tentar manter uma organização. Porque agora não existe coisa alguma lá fora pela qual eu devo ir. Para eu buscar qualquer coisa. É como aquela história que aprendemos em Gibran sobre o demônio. Eu penso que já lhes contei essa história, não? É sobre um padre. Ah, sim, eu já contei. Bem, agora você vê, se não existe o demônio,
não precisamos de uma igreja. Não temos mais que manter uma igreja, porque a sua função é nos salvar do demônio. Da mesma forma, no exato momento em que você chega à realização de que Deus é o seu ser individual, me diga, para que você precisa ser membro de coisa alguma, construir edifícios ou dizimar? Exceto sim, dizimar como um desejo voluntário de fazer alguma coisa para tornar a verdade disponível para todas as pessoas do mundo. E agora você sabe, muitos templos são construídos, mas não deixam essa verdade disponível. É muito melhor torná-la disponível simplesmente por saber que existe literatura suficiente sobre a verdade. E então, não tentar forçar ninguém a lê-la, mas apenas deixar disponível para aqueles que a descobrem, que estão prontos para a experiência. Então, você vê que, uma vez que é organizado, e aí tem que se pagar aluguel e outras despesas, primeiro que tudo, isso vai se tornando uma obrigação para com uma organização, em lugar de um habitar contínuo na realização, não apenas de que eu e o Pai somos um, mas de que, desde que isso é verdade, cada indivíduo na face da Terra deve eventualmente aprender sobre isso. E eu não faço coisa alguma que possa impedir que aprendam. Porém, se tentar fazer com que sejam leais a um homem ou a uma mulher na Terra, ou a uma organização na Terra, estarei impedindo a demonstração da harmonia deles. Seria melhor vê-los sofrer por uns poucos anos a mais, até que o próprio sofrimento os desperte para o fato de que não mais devem adorar nas montanhas sagradas nem no templo de Jerusalém, mas em espírito e em verdade. A verdade está justamente onde você está agora, no reino dos céus na terra ou no inferno. Justamente ali, justamente agora é o lugar para realizar que Deus constitui o meu ser. Nada pode me acontecer exceto o que acontece a Deus. E então posso descansar e relaxar e me regozijar nessa verdade. Obrigado.